Voltamos, gente, com a quarta e última aula, aula de História. E para nossa aula de História, vocês irão pegar o livro na página 47. Então, vamos estudar hoje mais um povo mesoamericano. Nós já estudamos os povos teotihuacanos, os maias, né? Os maias tiveram uma forte influência desses povos teotihuacanos. E agora nós vamos estudar os mexicas, que também eram um povo que habitou a Mesoamérica. De acordo com a mitologia, os mexicas seriam descendentes de um povo que habitava uma região lendária chamada Aztlán. Eles teriam migrado dessas terras e se instalado em Texcoco, que fica no sul do atual México. Então, esses mexicas foram, de acordo com a lenda, eles migraram e foram parar em Texcoco, que é uma cidade que hoje fica o sul do México. Segundo historiadores, a partir de Texcoco, os mexicas começaram a dominar outros povos da Mesoamérica. Pouco a pouco, construíram um império que teve seu auge nos séculos 12 a 16, retomando a crença de origem em Aztlán, que os mexicas passaram a ser denominados astecas. Então, gente, esses foram os principais povos que habitavam a Mesoamérica. Nós já vimos os maias, né, que foi um povo muito importante, e agora nós vamos ver os astecas. E outro povo que a gente vai ver também, que foi um povo muito importante na Mesoamérica, foi os povos incas. Os maias, os astecas e os incas. O Império Azteca. O Império Azteca tinha um poderoso exército e era composto de mais de 500 cidades. Nelas viviam povos de diferentes línguas e costumes que deviam obediência ao imperador. Então, diferente das cidades maias, que as cidades maias eram independentes, cada cidade tinha seu próprio governo. Aqui no Império Azteca eram mais de 500 cidades e cada uma dessas cidades obedecia a um só imperador. Além disso, esses povos pagavam tributos de diversos tipos ao Estado Azteca, como algodão, mel de abelhas, penas de aves raras, metais preciosos e pedras preciosas. Então, como em todos os impérios, todos tinham que pagar tributos, pagar impostos ao soberano. O imperador vivia na principal cidade do império, a capital, Tenochtitlan. Entre suas funções estavam o comando do exército, a organização do espaço físico das cidades e o controle de estoque de alimentos. Então, tudo isso era controlado pelo imperador. O imperador ele controlava o exército, ele organizava o espaço físico da cidade, ele que dizia o que era que ia ser construído, o que era que ia ser destruído, como era que ia ser as cidades. E também ele controlava o estoque de alimentos, esses alimentos que eram pagos de tributos pelas pessoas e ele guardava lá, ele estocava. Por que eles estocavam alimentos? Porque se acontecesse uma fome naquela região, não tivesse inverno, não tivesse alimento, aí eles tinham esses alimentos estocados. Dos povos mesoamericanos que você estudou até agora, os astecas são os mais recentes. Eles eram um poderoso império na época em que os espanhóis chegaram à América no século XV. O declínio dos astecas está associado à luta contra a invasão espanhola. Então, os astecas eles foram um império muito bem organizado, mas só que a partir do século XV